E o tema que é motivo da festividade é o poder do Evangelho. E nós iremos meditar hoje à noite na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. E obviamente vamos falar sobre o poder do Evangelho. O texto nos diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A palavra do Senhor nos mostra que o justo passa por muitas aflições, mas nós temos certeza que o Senhor nos livra de todas. E nesse mundo corrompido nós vamos passar por injúrias, por calúnias, por momentos desagradáveis. Vamos ter situações que vão nos levar até a desanimar, a talvez pensar em desistir da caminhada, a desistir de continuar as nossas vidas proclamando e defendendo o Santo Evangelho. Mas nós sabemos que foi justamente a partir do momento que nós fomos apresentados ao Evangelho que a nossa vida se iniciou. Foi a partir do momento que fomos apresentados a este Evangelho, pela pregação da palavra, que nós começamos a ter vida e nós somos gratos e não nos envergonhamos da mensagem. Essa mensagem nos foi entregue e também não nos envergonhamos da vida que nos foi proposta. É bem verdade que o mundo não entende a forma de vida que nós temos. O mundo não compreende como nós nos satisfazemos, muitas vezes em escassez de bens, mas em abundância da palavra de Deus. Como somos felizes em escassez até mesmo da paz que o mundo traz, mas somos cheios e satisfeitos com a paz que o Senhor nos dá. Então hoje nós vamos meditar um pouco acerca do poder do Evangelho. Esse Evangelho que nos foi entregue, nos foi pregado e que transformou a nossa vida. E por isso hoje somos quem somos. E o versículo 16 mostra o poder do Evangelho na nossa salvação. Nós temos aqui que o apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós já teríamos muita coisa para ser comentada, porque o Evangelho não é o poder para a salvação de toda a humanidade, mas de todo aquele que crê. É algo duro de ser ouvido, porque talvez você tenha muitas pessoas da sua família que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. E você queria que todas elas se rendessem aos pés de Cristo e dissessem: eu quero viver para a glória desse Deus expresso nesse Evangelho. O nosso coração se regozijaria se nós tivéssemos a mesma certeza que temos do nosso saudoso agora Diácono Edson, se tivéssemos a mesma percepção de todos os nossos parentes, de que foram servos bons e fiéis que entraram no gozo do seu Senhor. Mas é bem verdade que muitos rejeitam esse Evangelho, muitos não percebem o poder desse Evangelho. Mas nós que percebemos, nós que fomos alvo do poder desse Evangelho, não podemos nos envergonhar, porque o poder do Evangelho, para que seja operado em nós o plano salvífico de Deus Pai, é manifestado de várias maneiras. E a primeira forma que nós enxergamos que o poder do Evangelho se manifesta é na morte e na ressurreição de Cristo. O episódio da morte e da ressurreição de Cristo representa um sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Quem deveria estar na cruz era eu, era você. Mas
foi Cristo. Quando o sangue é vertido e ainda quente chega ao chão, ele traz uma mensagem muito especial para o nosso coração. Foi por você. Esse é o poder do Evangelho, se manifestado na morte, mas principalmente e especialmente na ressurreição de Cristo. Porque se ele tivesse morrido, mas não tivesse vencido a morte, não teríamos a vida. Mas ele ali, pela sua morte, vence a morte, toma as chaves da morte e do inferno e nos dá vida e vida eterna. Aquele momento, de uma vez por todas, não só nos possibilitou, não só nos deu condições para que fôssemos salvos, mas decretou a vitória da vida sobre a morte. Estávamos todos mortos em delitos e pecados, mas a partir daquele momento Cristo nos vivificou consigo. Mas essa vitória da vida sobre a morte é válida apenas para aqueles que creem, é válida apenas para os eleitos de Deus. É por isso que o texto diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que o rejeita não verá a vida eterna, não verá a face do Senhor. Por isso a necessidade de hoje, se ainda não temos essa consciência em nós, nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos ao Senhor como Salvador. O perdão dos nossos pecados através do sangue vertido na cruz satisfez a justiça divina. O poder do Evangelho em nossas vidas mostra que Jesus Cristo satisfaz a justiça de Deus, coisa que não poderíamos fazer. Os nossos pecados são retirados, a mancha do pecado é retirada e em nós é imputada a justiça de Cristo. É por isso que aqui estamos, porque o poder do Evangelho se manifestou primeiramente na morte, mas também na ressurreição de Cristo. Mas há um segundo aspecto que é na justificação pela obra de Cristo. Quando nós enxergamos a obra de Cristo na cruz do Calvário, hoje temos total certeza de que, de fato, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Paulo vai dizer capítulos adiante, Romanos 8:1, é verdade porque nós enxergamos que ali Ele está em nosso lugar. E quando Deus olha para nós, ali Ele está também em nosso lugar. Ele não olha mais para os nossos erros, não olha mais para a nossa incredulidade muitas vezes, não olha mais para a nossa debilidade em sermos fiéis e irrepreensíveis na sua presença, mas olha para Cristo que tomou o nosso lugar e justo, sem pecado, sem mancha, se apresenta com um sacrifício agradável ao Senhor. Nós temos a certeza de que somos nova criatura nele e os feitos do velho homem ficaram totalmente no passado. Se não estivermos ancorados em Cristo, viveremos num mundo de erro, de engano, de cegueira, num mundo que vivíamos anteriormente. Mas quando estamos firmados na sua palavra e firmados na certeza de que o sacrifício foi válido para nós e que somos justificados por esse sacrifício, não nos lembramos e não temos mais prazer do que fazíamos antes, mas buscamos nos satisfazer em Deus, nos satisfazer numa vida nova, em novas perspectivas, em uma nova conduta que vai simplesmente dar glória a Deus. E essa glória a Deus vai nos dar prazer. O nosso prazer antes podia estar num copo de bebida. O nosso prazer antes poderia estar em passar noites em claro, ouvindo mensagens que nada tinham de divinas. O nosso prazer em outros momentos poderia ser em juntar todos os nossos amigos e dar uma festa de aniversário pela nossa própria vida, esquecendo que a nossa vida quem dá é Deus.
Talvez você tenha comemorado 30, 40, 50 anos da sua vida sem nunca dizer muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Mas que bom que a igreja de Propriar comemora 19 anos dizendo: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Porque quem dá a vida à igreja e aos membros da igreja, a cada componente, a cada peça dessa engrenagem, é Deus. Estamos aqui por conta da sua obra, por conta da sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Se fosse o velho homem, não teríamos a mínima condição de estar aqui, muito menos de cabeça erguida, dizendo: Senhor, muito obrigado. Senhor, sabemos que foi por nós. Senhor, te agradecemos porque todos os dias tens confirmado em nosso coração: somos teus filhos. Mas a justificação na cruz do Calvário nos deu de uma vez por todas a vida eterna que nos espera para reinarmos junto com Ele. Essa vida que em nada se compara à vida que temos. Nós hoje somos extremamente insatisfeitos com as coisas que temos. E por mais que você diga que é satisfeito, eu sou ousado em dizer: mentira, somos insatisfeitos sim. Quer uma prova disso? Deus te deu vida, mas a sua vida precisa ser totalmente abastada. Porque se ela não for, você reclama com Deus: Senhor, eu preciso de mais coisas. Mas aí Ele te dá a capacitação intelectual para que você estude, se qualifique, se especialize e consiga boas colocações na sociedade. E isso não é somente para os jovens que terminaram a sua faculdade ou terminaram o seu ensino médio e buscam uma colocação no mercado de trabalho. Isso é para nós que já estamos no mercado há algum tempo. Nós passamos em um concurso público e depois de certo tempo dizemos: está insuficiente, eu preciso de mais, vou atrás de um concurso melhor. Depois daquele tempo você diz: eu não gosto de fazer isso, eu preciso de outra coisa que me realize. E muitas vezes essa realização não vem pelo trabalho que você faz, mas vem pela remuneração que você tem. Então você busca mais. E quanto mais você tem, mais você faz, e mais você procura, e mais você está distante do foco real da sua vida, que é dar glória a Deus. Quanto mais pensamos em nossa própria vida, em nossa própria subsistência, em nossa própria suficiência, menos nos satisfazemos na suficiência de Cristo. Quanto mais as nossas casas estão apaineladas, menos pensamos na casa do Senhor. Foi assim que o profeta falou quando do templo ainda inacabado e as casas totalmente perfeitas. Não podemos pensar simplesmente naquilo que enche o nosso coração quando não temos ainda pensado em agradar o coração daquele que nos salvou, nos amou e nos sustenta a cada dia. Por esse ato da justificação, nós tivemos a cédula de dívida cancelada. Hoje, talvez passemos em alguns momentos da nossa vida por situações em que a cédula da companhia de energia elétrica não esteja cancelada. A fatura da companhia de água e esgoto também não esteja cancelada. A fatura do cartão de crédito, essa é que deve estar estourada mesmo. Mas nada disso se compara a ter a cédula de dívida do seu pecado totalmente rasgada por um ato só, de uma vez por todas. Não há mais pecado que nos jogue do inferno para baixo, porque nós estamos dos céus para dentro. E quem nos garantiu a entrada foi o sangue do Cordeiro. Se a garantia do sangue de Jesus não é suficiente, as nossas obras seriam? Não. É por isso que diz Efésios 2, 8 e 9: nós somos salvos pela
graça, mediante a fé, nesse sacrifício que estamos falando. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus, não das nossas obras, porque se tivéssemos obras, nos gloriaríamos nelas, mas ninguém pode se gloriar. Não são nossos méritos, são os méritos de Cristo. O que nos salva, o que nos redime, o que nos transforma, esse ato amoroso, sacrificial do Filho do Homem, que nos perdoou, sendo nós anteriormente pecadores condenados, mas hoje estamos aqui reunidos, ainda pecadores, mas justificados. Não temos que temer a perda daquilo que foi garantido, daquilo que foi chancelado, com algo que não se pode apagar. Mas o poder do Evangelho também se manifesta na nossa salvação, na regeneração pela obra do Espírito Santo. Os nossos pensamentos são mudados pelo poder do Evangelho. Há algumas pessoas que pensam, escutei uma palavra que me impactou muito, e eu agora sei que sou pecador, e sei que se não me arrepender dos meus pecados, o meu destino é fatal. Mas eu quero pedir uma coisa a Deus, que Ele toque em minha vida, menos na minha mente. Eu tenho ainda muitas coisas a projetar, eu penso em muitas coisas, e eu quero que tudo isso se realize. Então eu não quero que Deus toque na minha mente, eu não quero que Ele transforme a minha mente, eu ainda tenho muita coisa a fazer. Existem algumas pessoas que dizem, eu quero que Deus toque na minha vida, mas não toque na minha língua. Eu quero continuar falando as coisas que eu falo, às vezes sem o mínimo filtro entre o cérebro e a boca, falando o que não devo, mas é meu jeito. Ele me fez assim, eu vou morrer assim. Alguns outros acham que podem entregar suas vidas a Deus, dizendo, Senhor, toma minha vida, mas deixa meu guarda-roupa intacto. Senhor, toma minha vida, mas deixa as minhas posses intactas. Senhor, toma minha vida, mas deixa eu fazer uma viagemzinha à Europa de vez em quando. Aquele dinheiro de missões, dá uma segurada, eu preciso do meu lazer. Quando nós somos regenerados, somos gerados novamente, a nossa mente não pode mais ser a mesma. Não se admite um crente vestido de velho homem, com velhas vestes, com roupas rotas do pecado. Não se admite mais que se tenha uma vida totalmente pautada nos valores mundanos, porque os valores divinos são colocados dentro de nós. Os nossos pensamentos são mudados, não porque acordamos um dia e dissemos, hoje vou mudar. Fiz uma introspecção e agora serei uma pessoa diferente. São mudados pelo poder do Evangelho. É esse Evangelho que nos mostra como somos inúteis, como somos frágeis, como somos debilitados, como somos incapacitados de fazer qualquer benesse a nós mesmos, que dirá aos nossos semelhantes. Mas esse Evangelho mostra que no poder do Senhor, no poder de Sua Palavra, nós podemos fazer algo por nós. Seguir o Senhor, obedecer a Sua Palavra. É o que podemos fazer por nós. Fazer pelos semelhantes, ajudá-los a seguir a mesma palavra. Ajudá-los a serem obedientes à mesma palavra. Ajudarem a vencerem os seus limites com relação ao pecado. O nosso linguajar também é mudado pelo poder do Evangelho. A gente não fala mais do que o coração está cheio de rancor, de mágoa, de tristeza, de inveja. A gente fala que o coração está cheio da palavra, do amor, da compaixão, da misericórdia, da graça que nos invade todos os dias. A nossa conduta e as inclinações do nosso enganoso coração também são mudadas pelo poder do Evangelho.
Se meu coração quisesse escolher as coisas que humanamente são colocadas como as melhores, talvez eu não estivesse me destinando a fazer aquilo que me traz maiores limitações do que já tenho. Talvez eu não colocasse minha vida à disposição de Deus para dizer: Senhor, pode ser 600, 900, 5.000 quilômetros, eu vou. Se o nosso coração busca as coisas mais agradáveis, mais fáceis de realizar, nós não nos dispomos a fazer a obra do Senhor. Mas o poder do Evangelho muda os paradigmas da nossa vida, muda os conceitos da nossa vida e faz com que agora a gente diga: Senhor, o comando é seu. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, não mais o que eu tenho na minha cabeça. A frase daquele que se entrega ao Senhor e é mudado pelo poder do Evangelho não é mais: eu faço o que dá na telha. É: eu faço o que Ele manda. Aquilo que Deus manda, aquilo que Sua palavra manda, aquilo que Ele me impulsiona a fazer em nome dEle e para a glória dEle. Então foram exatamente essas coisas que nos aconteceram nos momentos subsequentes ao ponto que Cristo nos atraiu para si pela pregação do Evangelho, com a promessa de que não iria perder nenhum daqueles que o Pai lhe entregara na eternidade. Você está aqui hoje porque Ele afirmou, e o Evangelho de João nos traz essa afirmação, que aqueles que o Pai lhe entregou antes da fundação do mundo, Ele não perderia um sequer, antes ressuscitaria no último dia. A fé que foi imputada em nosso coração para crermos no sacrifício do Filho do Homem, para crermos que o amor, a graça, a misericórdia da sua parte nos alcançaram, e que nova vida nós temos com o Pai, para a glória do Pai e o nosso eterno prazer. Pois hoje a nossa satisfação está em glorificar o nome do Senhor. Então, como posso então ter vergonha daquele que me amou, estando eu ainda no lamaçal do pecado? Como eu posso ter vergonha de uma mensagem que diz: você não tinha o mínimo valor, e aos olhos humanos, menos valor ainda, mas para mim você era algo muito precioso. Eu te vejo como a menina dos meus olhos. Como eu posso me envergonhar de uma palavra que me transmite tanto consolo e tanta gratidão por esse sacrifício? Como eu posso me envergonhar da mensagem que me traz a noção exata de quem eu sou e, mais duro ainda, de quem eu era e de quem Ele é? Maior que todos os meus pecados, muito maior do que todos os meus pecados, e muito melhor do que todos os meus caminhos anteriores e os meus atalhos. Quantos de nós vivíamos em caminhos tortuosos, pegando os atalhos da vida e batendo com a cara na parede, até o momento em que a gente não mais bateu com a cara na parede, mas bateu com a cara na palavra. E quando batemos com a cara na palavra, Ele nos mostrou, bem próximo aos olhos, porque estávamos cegos, quem nós éramos e quem Ele de fato é. E quando nós enxergamos como por um espelho quem nós somos e quem Ele é, só podemos fazer uma coisa: entregar a nossa vida para que Ele transforme dos pés à cabeça, interna e externamente. Porque nunca glorificaremos a Deus com as obras que nós tínhamos anteriormente. Mas o poder do Evangelho nos muda. O poder dessa mensagem nos muda. Nos mostra que não dá para se envergonhar daquele que lhe deu vida. Já tive a oportunidade de escutar adolescentes que diziam: eu não vou trazer minha mãe ou meu pai para a escola para conversar com ninguém. E aí você pergunta: por que você não vai trazer o seu pai, o seu responsável?
e aquela criança considera assim, 11, 12 anos, olha para você e diz, porque eu tenho vergonha. Sabe o que mais dói é que você percebe que elas são dignas de vergonha mesmo. Um pai que vai a um colégio totalmente embriagado para escutar sobre a conduta do seu filho é digno de vergonha mesmo. Aquele menino gostaria de que ele ficasse bem escondido no seu canto dentro de casa, para que as pessoas não soubessem o exemplo que ele tem, que não lhe traz satisfação, mas lhe traz tristeza. Outros dizem, eu não quero ter vergonha porque ele é muito ignorante. Ele vai chegar aqui e se alguma coisa der errado, ele vai me bater na frente de todo mundo. E no que pese, muitos desses se dizem cristãos, para nossa própria vergonha. São aqueles que dizem que têm novas vestes lavadas pelo sangue de Jesus, mas ainda guardam as ferraduras do cavalo batizado, guiado pelo curso desse mundo. Mas como eu posso me envergonhar daquele que me deu vida, me deu exemplo, me deu amor, me deu carinho, me lavou de todo sujo, toda impureza que estava em mim. Aquele que me pegou quando eu cheirava mal de tanto pecado que tinha na minha carne. Aquele que me pegou nos braços cheio de feridas, cheio de chagas e cuidou dessas feridas até que estivessem totalmente cicatrizadas. Como eu posso me envergonhar daquele que me ama com amor sacrificial? Como eu posso me envergonhar daquele que supre todas as minhas necessidades? Sejam elas físicas, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais. Como eu posso me envergonhar daquele que me proveu a salvação a partir da pregação desse Evangelho poderoso? Por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que hoje, nós que aqui estamos, digamos da mesma forma, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele continua sendo o poder para a salvação de todo aquele que crê. Não só nós, ainda existem muitos por aí. E é por isso que ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Eu não posso fugir à responsabilidade que me foi colocada, pelo contrário, com muito amor a essa palavra, eu preciso anunciar. Com muito amor pelo Evangelho que me foi pregado, eu preciso seguir em busca da capacitação vinda do Senhor, para que eu possa ministrar a sua mensagem aos corações doloridos, aos corações aflitos e necessitados. Quantas pessoas passam por nós todos os dias, perdidas em seus devaneios, em seus descaminhos, e qual a grande responsabilidade que temos? Consertar suas vidas? Não temos esse poder, mas o poder está no Evangelho. Anuncie o Evangelho. Transmita essa mensagem salvadora. Faça com que as pessoas enxerguem que a única solução é Jesus Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João, em seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 16, nos mostra que o privilégio não é apenas nosso. Muitos ainda terão esse privilégio de conhecer o poder do Evangelho. Ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Não é só para o judeu que o Evangelho traz transformação. Não é só para o que já professa o nome do Senhor Jesus como único suficiente Salvador que ele traz transformação. É também para todo aquele que se acha perdido, mas está prestes a ser encontrado pela graça do Senhor.
É também para aquele que ainda faz a vontade do maligno, mas precisa conhecer a vontade de Deus, que tem 3 características, pelo menos. É boa, é agradável, é perfeita. É para aquele que está fora do aprisco, mas que o Senhor o conduzirá em triunfo para dentro do espaço onde há proteção do bom pastor. A salvação é para judeus e é para gentios. Nós temos a salvação das nossas vidas, mas muitos não a têm. E não podemos ser indiferentes e dizer, para mim já está tudo resolvido. Cada um prestará contas, de fato, cada um prestará contas. E que minhas contas não sejam tão pesadas porque eu fui negligente na anunciação desse Evangelho. Tem muitos que não têm ainda a sua salvação, ainda não entenderam a mensagem desse Evangelho. Cabe a nós pregar. Mas existem tantos por aí que são eleitos. Uma hora Deus vai dar um jeito dessas pessoas se chegarem. Ele já deu esse jeito. Ide pregai esse Evangelho a toda criatura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Esse é o jeito das pessoas entenderem, serem tocadas em seu coração e se renderem aos pés de Deus. Deus nos dá o privilégio de irmos, pregarmos, ensinarmos e vivermos no poder desse Evangelho, que vai os trazer todos esses perdidos ao aprisco santo, onde só cabem as ovelhas, mas as ovelhas que já foram lavadas, as ovelhas que já foram remidas pelo sangue do Cordeiro Santo. O versículo 17 nos mostra o Evangelho, trazendo a justiça divina e nos ordenando a viver por fé. Versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quem é alcançado pelo Evangelho aprende sobre a justiça de Deus e sabe que não pode se portar inconvenientemente. Eu particularmente tenho muita dificuldade em entender pessoas que passaram de fato do estado de morte para um estado de vida, mas continuam se comportando como mortos, cometendo seus muitos delitos e seus inúmeros pecados. Pessoas que falam coisas que não são condizentes com alguém que se pauta pela palavra, mas com alguém que se pauta pela ordem do mundo. Eu não posso mais andar de modo a desagradar a Deus ou desonrá-lo. O que sai da minha boca não pode ser palavra torpe, mas aquela que serve para a edificação do corpo de Cristo. E 1 João 2, versículo 6 diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, nós começamos a, eu sei que a duras penas, buscar andar como ele andou. Não somos e nem seremos nem tão cedo semelhantes a ele. Não seremos mini-deuses. Não seremos reedições de Jesus Cristo, mas somos seus filhos. E qual filho que não parece com o pai? Por menos que seja, mas parecem alguma coisa. Então que a gente pareça com o pai, que tem todas as características boas para que a gente se espelhe. Esse pai não erra. Esse pai não nos dá um exemplo ruim. Esse pai, nos momentos mais importantes, está do seu lado. E aquele que diz que permanece nesse pai deve andar como ele andou, amar como ele amou, compreender como ele compreendeu, olhar como ele olhou e tratar como ele tratou. Mesma epístola de João, sua primeira, capítulo 3, versículos 7 e 10, o que encontramos é:
Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqui nós temos pelo menos, duas características daquele que foi movido, transformado, atingido pelo poder do Evangelho. Primeiramente, ele é justo, porque ele é justo. É o mesmo que enxergamos no texto de Pedro, quando ele diz: sede santos, como eu sou santo. A justiça é uma característica muito próxima à santidade, porque não tem como uma pessoa ser santa sem ser justa. E nós, em muitos momentos, nem somos uma nem outra coisa. E nisso nós não evidenciamos que de fato somos filhos de Deus. O texto diz: são manifestos nessas coisas quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele é muito enfático. João nos trata como filhinhos, de forma carinhosa, mas aquele que trata a filhinhos também tem que ser bastante firme nas suas correções. E nós recebemos de Deus, no seu Evangelho, pelo poder desse Evangelho, orientações que são extremamente firmes. Ele não diz para você: olha, por favor, pare de fazer essas coisas. Ele diz: se você faz essas coisas, você não é meu filho. Nestas atitudes estão manifestas quem é meu filho e quem é filho do diabo. Simples assim. Se você pratica a justiça, é justo. E se você é justo, como eu sou justo, você é meu filho. É o que está sendo expresso aqui. Se nós não temos atos de justiça, não estamos mostrando que o Evangelho está em nós. E não podemos dizer que esse Evangelho não tem poder para nos transformar, porque a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo e o poder é o mesmo. Nós é que muitas vezes não temos vergonha das coisas que fazemos e não nos arrependemos da nossa conduta errada. A falha não está na palavra, está em nós. Mas quando essa palavra de fato entra, é irresistível. Quando a graça alcança, não há quem rejeite. Eu não creio num evangelho fraco. Eu não creio num outro evangelho. Só existe um. Esse evangelho de poder. O que é alcançado por esse poderoso evangelho não só aprende a viver justamente, mas ele também é levado a viver por fé. E quando nós entendemos viver por fé, que fique muito bem claro, e eu espero confiantemente que todos aqui em Procriar tenham essa percepção, como todos de Campina Grande também tenham a mesma percepção, que viver por fé não é viver na loucura. Já escutamos muitas coisas de dizer: eu vou fazer determinada coisa por fé, e aquilo deu problema demais. A igreja está crescendo, então eu vou expandir a igreja, mas eu não tenho recursos. Não tem problema, eu vou comprar um terreno por fé. É pela fé que eu vou fazer, e Deus vai me dar. E se não for a vontade de Deus? Viver por fé é viver ouvindo a ordem de Deus, é viver escutando a voz de Deus, mesmo que ela diga: não é agora, não faça, espere, quando eu determinar, aí sim você age. Mas eu quero sair evangelizando todo mundo nessas ruas. Eu vou fazer uma coisa, eu vou comprar 1000 folhetos e eu vou sair agora distribuindo em todas as ruas.
mas é época de chuva. Tem sentido eu sair por aí com folha de papel, chovendo, só para entregar e dizer, fiz a obra? Mas eu fui pela fé. Eu sei que quando eu botar o pé para fora de casa vai parar de chover, porque eu vou fazer a obra de Deus. Bom, você pode ser um excelente meteorologista, mas o Senhor do tempo e do clima ainda é Deus. Isso não é viver por fé. Eu vou hoje pregar e mais de 150 pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho e vão se converter pela minha pregação. Eu vou organizar uma cruzada evangelística e a palavra vai ser tão poderosa que mais de 500 pessoas vão se dobrar. Quiçá a mesma coisa que aconteceu no dia que Pedro discursou. Quase 3.000 almas vão se jogar aos pés do Senhor e nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na mesma hora. Eu vou fazer isso por fé. E Deus vai me honrar. Começa o seguinte: você está dizendo que a sua pregação vai alcançar. Você não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo. A palavra sai da sua boca, mas ela só tem efeito quando o Espírito age. Segundo, convencimento do pecado, da justiça, do juízo, também é dele. Eu não convenço ninguém. Eu posso fazer qualquer malabarismo teológico aqui e as pessoas continuarem do mesmo jeito. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, as pessoas que Deus escolheu para se renderem aos seus pés, naquela noite, naquela manhã, naquela tarde, naquele mês, naquele ano, naquele instante, independente da minha forma, às vezes muito frágil, muito pobre de falar, vão se lançar aos pés dele. Vão dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida de pecado, porque agora existe algo diferente no meu coração. Não foi porque eu falei bonito, não foi porque eu usei as palavras mais bem colocadas, não foi porque eu fiz a melhor exegese, foi porque era plano dele que esse poderoso evangelho mudasse tudo na vida daquelas pessoas e elas começassem a viver por fé, ou seja, não pelo que elas veem, mas por aquilo que elas sentem da parte de Deus. Deus agora move a minha vida, eu vivo diferente, eu não espero ver as coisas para dizer, vai acontecer. Mas eu sei que quando Ele está nos projetos que nós entregamos nas suas mãos, as coisas acontecem. Então, aí, ao invés de dizer, eu vou por fé comprar um terreno, Deus vai mandar dinheiro, eu começo a orar e dizer: Senhor, se for da Tua vontade, cresce essa obra. Senhor, se for da Tua vontade, manda o recurso. Eu não vou organizar cruzadas evangélicas e sair por aí fazendo coisas, às vezes, muito esdrúxulas, dizendo que é em nome do Senhor e por fé, agindo por fé. Eu vou dizer: Senhor, se instrumentalize de mim, da maneira que o Senhor quiser. E que mesmo nas minhas maiores deficiências, o Senhor possa me usar para dar alguma contribuição, para que pessoas ouçam o poderoso Evangelho. E o resto eu deixo contigo. Porque eu sei que eu sou um vaso de barro. E o tesouro está em ti. O que é alcançado pelo poderoso Evangelho, aprende a viver por fé, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Mas não somente ele diz que sem a qual é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Hoje nós vivemos um momento extremamente complicado, em que temos uma profusão de pregadores. E eu até refaria minha frase: nós temos uma porção, uma grande quantidade de pessoas que discursam, de oradores, porque pregador da palavra tem que ficar na palavra, ele não pode pregar outra coisa, ele não pode falar da sua própria cabeça, ele não pode ser um falso profeta, ele não pode dizer Deus mandou te dizer quando ele nunca disse, ele não pode dizer Deus te prometeu tal coisa quando ele nunca prometeu. Isso não é viver por fé, isso é transmitir um engano, um engodo para as pessoas. E quando eu falo do Evangelho, isso evidencia
que eu creio que Ele existe. E não só Ele existe, Ele é o Senhor da minha vida. Não só Ele é o Senhor da minha vida, Ele governa os meus passos. Não só governa os meus passos, mas Ele sustenta os meus passos. Ele sustenta todos os projetos da minha vida. E Ele é galardoador dos que o buscam. Só que a nossa recompensa, o nosso galardão não está aqui na terra. Como ontem tive a oportunidade de dizer em outra ministração, viver o céu na terra, jamais. Vamos viver o céu no céu, mas vamos ser cidadãos dos céus, batalhando pelo reino de Deus aqui na terra. Ora, pela fé, muitas pessoas alcançaram coisas maravilhosas e extraordinárias. Abel ofereceu um mais excelente sacrifício do que Caim. E não é porque o sacrifício de Abel era mais caro do que o de Caim. Não é porque o sacrifício dele era maior do que o de Caim. É porque o Senhor viu o coração de Abel, a motivação da oferta. Ele não só viu a oferta, mas viu o ofertante. E é por isso que nós percebemos não só na história de Abel ofertando ao Senhor, mas quando nós entendemos que se eu estiver com o meu coração amargurado contra o meu irmão e vier ao gasofilar se depositar minha oferta, Deus não a recebe, que eu volte, que eu me conserte com o meu irmão e aí sim deposite. Deus quer muito mais do que a nossa oferta financeira. Ele quer a nossa oferta de vida. O que se ensina no Novo Testamento é preciosíssimo, porque nós não somente damos o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, do nosso salário, nós damos aquilo que temos de mais precioso, todos os nossos dias para Deus. Ele não quer outra coisa. E todos os nossos dias envolvem todos os aspectos da nossa vida. É minha casa para Deus, é minha fazenda para Deus, é minha força para Deus, todas as minhas energias para que o seu nome seja proclamado e glorificado. Abel obteve testemunho de ser justo, e o que nós vimos agora há pouco em 1 João, aquele que conhece o poder do Evangelho pratica a justiça. E é justo como ele é justo. Abel foi encontrado justo. E ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Mas não foi só ele. Enoque foi trasladado para não ver a morte. E antes disso, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Será que isso poderia acontecer hoje com a gente? Deus olhar para a gente e dizer assim: sua vida tem me agradado, você não vai ver a morte. Andou Enoque com Deus e foi trasladado para não ver a morte. Não sofreu o que vamos sofrer por haver agradado a Deus. Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e chamado por muitos de louco, mas tendo fé em Deus e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. E aparelhando essa arca, ele condena o mundo e se torna herdeiro da justiça que vem da fé. Todas as pessoas diziam: o que é que você está fazendo? Para que serve uma arca desse tamanho? Vai haver um dilúvio. Deus me instruiu. Como? Deus disse que você fizesse uma arca e que vai haver uma chuva tão grande que vai destruir toda a terra. Espera aí, isso só vai ser salvo a tua casa? Parece um pouco com algumas coisas dos nossos dias. Deus falou só com a minha casa. Deus só falou comigo.
Parece que eu estou arrogando agora uma santidade, uma intimidade com Deus tamanha que ninguém mais escuta a sua voz, só eu. Talvez as pessoas pensassem assim. E ele recebeu a ordem do Senhor de fazer aquela arca. Enquanto muitos zombaram, ele e sua família se tornaram herdeiros da justiça que provém da fé. O Evangelho tem o poder de nos fazer deixar o caminhar pela vista e viver simplesmente pela fé. Pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que tem o melhor para nós. Nossos projetos são falíveis. Os nossos desejos são, por melhores que sejam, ainda são pecaminosos, quando não são feitos para a glória de Deus. Que nós continuemos a seguir por fé e seguir no poder desse Evangelho, para que nós continuemos a ser filhos, ser vistos por Ele como filhos, servos e fiéis ajudadores, pela graça e misericórdia que em nós opera. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos mostre a cada dia esse poder do Evangelho, que foi o poder de Deus para a salvação das nossas almas perdidas, mas não só nossa, de muitos que por aí ainda estão perdidos, desvalidos, mas não estão soltos. Eu espero que você também não creia que esse mundo é controlado por forças malignas, que esse mundo está num caos. Esse mundo tem problemas, mas nós conhecemos e confiamos naquele que controla todas as coisas. O mundo está sob o controle de Deus. O mundo está amparado na palma da sua mão. E enquanto assim ele estiver, ou seja, para todo sempre, nós gozaremos das suas bênçãos. Nós viveremos por fé. Nós experimentaremos o poder de um sagrado, de um santo Evangelho. E Ele nos guardará em Cristo Jesus.